O Campeonato Mundial de Futebol, mais conhecido no Brasil por Copa do Mundo, é uma competição internacional de futebol que ocorre em cada 4 anos, com exceção de 1942 e 1946, quando não foi realizada por conta da Segunda Guerra Mundial. Essa competição, que foi criada em 1928 na França, sob a liderança do presidente Jules Rimet, está aberta a todas as federações reconhecidas pela FIFA. Confira alguma das maiores gafes em 92 anos de Copas do Mundo. 1930, Uruguai. Na primeira Copa do Mundo, a Bolívia decidiu prestar um tributo ao Uruguai, país sede. Cada jogador carregava uma letra para formar a frase "Viva Uruguai", só que um dos titulares teve indisposição gástrica e não apareceu na hora que os jogadores estavam perfilados para a homenagem. Resultado: uniformizada, a seleção andina formou a sentença "Viva Uruguai". 1934, Itália, em Nápoles. Na disputa de terceiro lugar, entre a Áustria e a Alemanha, as duas seleções entraram em campo com a tradicional camisa branca e calção preto. A partida teve o pontapé inicial. Obviamente, o árbitro se confundiu e ordenou que uma seleção trocasse o fardamento. Foi quando os austríacos voltaram a campo com a camisa do Napoli. 1938, França, sem chuteiras, o brasileiro Leônidas marcou um gol descalço na vitória da seleção sobre a Polônia por 6-5. 1950, Brasil, em Porto Alegre, México e Suíça entraram em campo de vermelho, até o mexicano Antônio Carbajal ter a brilhante ideia de usar o celeste da camisa do Cruzeiro da capital gaúcha. 1954, Suíça. Os brasileiros não sabiam que o empate frente aos iugoslavos classificava os dois times. Depois do 1-1 com os europeus, alguns jogadores chegaram a chorar no ônibus da delegação. 1958, Suécia. Com receio de confundir o árbitro, a seleção argentina, sem uniforme reserva, utilizou a camisa dourada do IFK Malmö, da Suécia, na partida contra a Alemanha Ocidental. 1962, Chile. Lépido e faceiro, um cachorro invadiu o campo durante partida da seleção brasileira contra a Inglaterra. O cãozinho driblou Garrincha, mas foi contido por Graves, do time britânico. 1966, Inglaterra. Quartas de final. Inglaterra-Argentina. Rakitic, capitão da Argentina, não conseguia se comunicar com o árbitro alemão ocidental, Rudolf Kreitlein. Os dois não falavam inglês. Irritado e exigindo um tradutor, ele se dirigiu ao representante da partida, que não falava espanhol. O árbitro interpretou a atitude do hermano como indisciplina e o expulsou de campo. 1970, México. A Inglaterra criou um clima desfavorável no México. Tudo porque a seleção decidiu levar a própria água com medo de ser contaminada pela água do país norte-americano. O gesto não repercutiu muito bem e os súditos da rainha contaram com a antipatia do público local. 1974, Alemanha. O responsável pelo placar eletrônico da partida entre Iugoslávia e Zaire quase entra em pânico. Não havia mais espaço para colocar o autor do gol. Os europeus venciam por 9-0. Mais um gol e a gafe já estaria concretizada. Para a sorte dele, o placar ficou inalterado até o apito final. 1978, Argentina. O Sunday Times informou que jogadores argentinos estavam fraudando os exames de antidoping. O diário afirmou que a urina era de um homem contratado para substituir os atletas. O Jornal da Inglaterra ainda afirmou que os hermanos ingeriram altas doses de anfetamina. 1982, Espanha. Fadi Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabab, cheque príncipe do Kuwait na época, invadiu o campo, começou a bater boca com o árbitro e chegou a pedir a anulação da derrota da seleção para a França por 4-1. A seleção asiática era treinada por Carlos Alberto Parreira. 1986, México. Antes do pontapé inicial para Brasil x Espanha, os jogadores brasileiros foram surpreendidos com a execução do hino da bandeira. 1990, Itália. Semifinal disputada entre Argentina e Itália. O árbitro francês Michel Valtro esqueceu de olhar para o relógio e fez a etapa inicial da prorrogação encerrar aos 23 minutos.
1998, França, o técnico Mário Jorge Lobo Zagallo bradava que o número 13 lhe dava sorte. Porém, não foi bem assim que aconteceu na França. A derrota na final foi a 13ª do Brasil em Copas, e a seleção desembarcou no Brasil no dia 13 de julho. 2002, Coreia do Sul e Japão. Rivaldo passou por um bom curso de artes cênicas antes da Copa. O jogador brasileiro levou uma bolada do zagueiro turco Ünsal e fingiu que tinha sido atingido no rosto. Kim Yong-joo caiu no jogo de cena do meia e expulsou o jogador da Turquia. 2006, Alemanha. Durante empate da Croácia com a Austrália, o árbitro inglês Graham Poole aplicou cartão amarelo ao croata Josip Šimunić aos 16 e aos 44 minutos do segundo tempo. Porém, não percebeu que deveria expulsá-lo. Na reta final da partida, Šimunić voltou a ser advertido pelo árbitro e, em seu terceiro amarelo do jogo, foi finalmente expulso. 2010, a África do Sul. A Inglaterra consegue um empate com a Alemanha, num chutaço de longe de Lampard. Mas o árbitro Jorge Larrion anula o gol. O replay mostra na hora que a bola claramente cruzou a linha do gol. Os ingleses acabariam goleados por 4-1. 2014, Brasil. Zairovic posou para o álbum da Copa do Mundo. No entanto, ficou fora da pré-convocação para a entrada de Sušić, o sobrinho do treinador da Bósnia. 2018, Rússia. Atacante da Bélgica, Michy Batshuayi, sem querer, acertou a bola no próprio rosto. A cena aconteceu logo após seu companheiro de equipe Adnan Januzaj abrir o placar contra a Inglaterra na última partida da fase de grupos. O jogador do Borussia Dortmund se empolgou e, na comemoração,